mestre. O Vanucci, você com todo esse cabedal de conhecimento, experiência, você esperava ser surpreendido nesse 8 de janeiro pela polícia, pelo exército? Sinceramente, Dr. Ribas, não. Você estava lá como profissional? Exatamente. Quando eu comecei a observar a criação dos QGs espalhados pelo país todo, eu, inclusive, passei a participar do QG de Guarulhos, que foi montado em frente ao comando da aeronáutica próximo ao aeroporto de Cumbica. Então, e qual era a receptividade dos militares diante do público que estava nos quartéis? Total. O que você viu? Total. Sempre nos receberam muito bem. Inclusive, eu acabei virando porta-voz do QG em Cumbica, então era eu que mantinha contato com os oficiais. Como eu tenho uma rede de comunicação com outros colegas jornalistas de Brasília, então eu recebia informações de Brasília e repassava no QG quando eu estava no QG em Cumbica, em Guarulhos. Então, todas as vezes que eu recebia alguma informação, Bolsonaro vai falar, ou o Bolsonaro tem alguma informação, ou tem alguma informação, um furo de bastidores, eu levava, então, para todas as pessoas do QG de Cumbica. Então, eu acabei me tornando um porta-voz lá e era muito bem, todos nós éramos muito bem tratados pelos oficiais. Me diga uma coisa, você estava fazendo um trabalho de reportagem aqui em São Paulo, o que te levou a Brasília? Exatamente o meu compromisso como jornalista pela ética e pela verdade. Eu, por estar atuando há 20 anos como jornalista e ter passado pelos principais veículos de comunicação, como Rádio Globo, a TV Globo, a Record, Rede TV, SBT, enfim, eu conheço a realidade dessas redações. E sei exatamente o que acontece dentro desses grandes complexos de comunicação, entendendo que, de forma muito clara, desde o início da minha carreira, que a imprensa brasileira é sobretudo esquerdista. Agora, você presenciou a invasão dos órgãos públicos em Brasília? Tudo. O senhor pode me perguntar tudo o que aconteceu em Brasília, que acompanhei desde o início até o final. Perfeito. Me diga uma coisa, o povo pretendeu invadir ou ele foi levado à invasão por terceiros, por gente infiltrada? O povo foi enganado. Aquilo foi uma grande armadilha comandada por esquerdistas que estavam infiltrados no QG de Brasília, e aí depois eu posso explicar para vocês e para o público como é que funcionava. A gente fala de QG, de Planalto, muitas vezes as pessoas não entendem o que é. Mas eu posso garantir para vocês que dentro do QG existiam pessoas infiltradas, até pelo próprio comportamento diferente das pessoas de direita, né? E já nos reportando a parte de baixo lá no Planalto, eu presenciei diversas pessoas entrando pelos fundos dos prédios públicos, através de Tereza. Nossa, o senhor, como advogado criminalista que deve conhecer essa nomenclatura. O Machado, então, como polícia, né, Machado? Você sabe muito bem o que é uma Tereza, né? Eu vou até pedir para o Machado explicar o que é uma Tereza, Machado. Uma Tereza é uma corda feita de lençol. Quando o preso vai dar fuga, o que ele faz? Ele não tem como, porque os muros geralmente são altos, 9, 8 metros, 10, 12 metros. O que ele faz? Ele vai amarrando um lençol junto com o outro e ele desce. Exatamente. E tá ali a Tereza. A Tereza ela é feita justamente... Às vezes quebra, né? Muitas vezes quebrou na detenção. Quando quebrava, o cara caía. Se coluna quebrava. Até eu adorava, né? Exatamente. Quando trabalhava com a detenção, que levava fraturado pro PS, levava até a virada ao contrário, pro cara já não precisava andar de novo. Exatamente. Agora, doutor, dá licença um minutinho. Agora eu vou entrevistá-lo. Agora eu gostei. Machado, sua experiência de polícia. Quantos anos você tem de polícia? 37. 37. 37. Quem tem habilidade para usar Tereza? Quem tem habilidade? Quem tem habilidade, Quem tem habilidade para usar Tereza? O bandido que tá ali, ele só pensa no quê? Em sair, em dar fuga, em ter o acesso à rua, porque direito à liberdade tá ali, o preso tem, né? Exatamente. Mas infelizmente não há uma lei, não é, que diga que ele, se cercear o direito dele de ir e vir, ele vai cumprir um castigo. Então, para ele, se sair, tá tudo bem. Exatamente. Então, o bandido marginal, para ele é fácil. Ele bota uma Tereza lá, desce, vai embora e vambora. Então, uma segunda pergunta. Você acha que eu, assim como repórter, com a primeira impressão que vocês têm, o nosso público tem de mim, você acha que eu teria habilidade para criar e descer por uma Tereza? Nada. É a resposta ao Dr. Ribas. Então é Bateu olho em gente você, preparada clínico? para Sim. guerrilheiro, Com certeza. terrorista. É bandido. A bandido. verdade, Dr. Ribas, quem acompanha as notícias sobre o 8 de janeiro, agora, passados quase 2 anos e meio, a luz está vindo à tona. Sim. O senhor como advogado, Claro. né? Nós não somos imbecis, não somos
mais, né? Que foi armação pública. Exatamente. Programação. E eu tenho imagens, inclusive, que eu registrei do meu celular com Flávio Dino e Celina Leão, governador em exercício do Distrito Federal, na tarde do dia 8 de janeiro, assistindo a quebradeira pela janela. Você tem imagens? Tenho. Puxa Por vida. isso que fui o único preso político arrolado na CPMI e a dona Elisiane Gama, petista, que comandou a CPMI, impediu que eu fosse ouvido. Por algum Realmente eles motivo, não né? gostam de Da ouvir a verdade. Né? Exatamente. É bem por aí. Agora, então você presenciou a invasão e viu que se tratava de pessoas preparadas. Porque ninguém só. Descer uma Tereza até fácil. O cara subia que é o problema. Eu subi, Sim, Então era gente preparada, eram agentes infiltrados exatamente. para conseguir aquela invasão. Exatamente. MST, né, doutor? E o MST bandido, né? não, tinha gente, o pessoal do Black Bloc e tal. Tinha tudo. Tinha. É gente mais nova que pode subir. MST, maioria cachaceira, vagabundo. vagabundo. Mas tinha gente do MST, porque eu tenho Sim, imagens de várias pessoas estão lá. com a Mas camiseta não do MST. subiram a Tereza lá? Acho Eu que- bati A bastante gente no não tinha MST. como viu? saber se as pessoas estavam subindo era do MST. Eu vendo aquela imagem dos caras descendo e subindo de Tereza, Aquilo é. obviamente que a gente sabe que aquele é comportamento de mala, de ladrão, de bandido. E é coisa de circo, né? Exatamente. Coisa de circo, de Quem- atleta. Quem cria aquela Tereza, quem tem habilidade O para povo- subir o e povo descer, bandido. é um cara que já está acostumado com esse tipo de ação. Sistema. O povo não está preparado para esse tipo de ação. Não. Exatamente. Cidadão, pai de família, não faz isso. As pessoas de bem, doutor. Claro. As pessoas de bem não Então têm. foram terroristas que fizeram isso e o governo se aproveitou Sim. para prender as pessoas. Você acredita que eles projetaram isso para se proteger, estavam com medo do povo? Eu acredito mais do que isso. Eu acredito que eles fizeram essa emboscada justamente para calar a boca da população, para implementar o medo na população, da Ameaça, direita, sobretudo. Vamos prender essas pessoas para que essas pessoas não se manifestem pacificamente mais nas ruas. E a própria Constituição, o senhor como jurista conhece, a Constituição diz em seu artigo 5º que é livre o direito à manifestação. Sem dúvida. Né? Eu acompanhei... Cláusula pétrea da Constituição. Exatamente, doutor. Eu acompanhei a movimentação no QG antes de ir a Brasília por 3 vezes. E existiu datas no QG, Machado, que chegou-se a concentrar lá cerca de 1 milhão, 2 milhões de pessoas durante quase 70 dias. E aí eu faço uma pergunta a vocês e à nossa audiência. Em 70 dias nunca houve o registro sequer de uma ocorrência policial no QG. E aí vocês querem tentar nos induzir a pensar que em apenas um dia aquelas pessoas todas resolveram descer para quebrar tudo lá.